Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, aleluia. A gente aqui faz aniversário e recebe porção dobrada. Aleluia. A minha filha fala assim, a gente tem um ano para comemorar o ano que acabou de entrar. E é verdade, né? Comecei a reclamar, eu não fiz o que eu queria quando eu fiz minha idade, que eu não vou falar, todo mundo já sabe. Aí ela falou, mãe, a senhora tem o ano, esse ano todinho, vai gozar tudo isso que a senhora teve vontade, né? Então, um ano, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ele pode fazer na nossa vida hoje o que nós estamos esperando há décadas. Porque Ele é rápido, Ele é o Deus do haja. Haja e passa a ver aquilo que Ele manda existir. Amém? Glória a Deus por esse dia. Esse é o dia que fez o Senhor. A Suíça está que nem o Nordeste do Brasil, um sol para cada um. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre identidade. O Senhor colocou no meu coração. Eu já estou acostumada com Ele. Ele gosta de trocar as coisas. Na hora que já está pronto, Ele dá o novo. E Ele falou muito claro no meu coração. Inclusive, Ele me deu até uma revelação sobre a palavra. Aleluia. Eu cheguei aqui, ajoelhei e Ele me deu o discernimento da revelação que Ele já tinha me dado. E eu não tinha discernido. Achei que era pessoal e depois vi que era para a igreja. E eu quero ler em Daniel, a partir do versículo 3. Mas eu quero dar uma introdução a essa palavra em Daniel. Ela narra quando o Senhor, o próprio Deus, entregou a nação de Judá, de Jerusalém, tribo de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era um rei muito poderoso que estava ganhando todas as nações em volta. E por causa da desobediência dos israelitas, por causa da idolatria dos israelitas, ele decidiu entregar o povo dele na mão do inimigo, para testar o coração. Deus faz assim. Ele nos ama, Ele nos dá uma identidade e Ele quer que nós vivamos a identidade que Ele nos deu. A função do mundo é querer trocar nossa identidade, trazer confusão para o nosso entendimento a respeito de quem somos. Essa é a função do mundo, da sociedade, né, das pessoas que não vivem a verdadeira identidade e quer influenciar o próximo a não viver a verdadeira identidade. Nós estamos num tempo que as pessoas estão tão confusas a respeito de quem são. Tem gente querendo ser bicho. Uns querem ser cachorro, outros querem ser uma árvore, quer ser uma planta. E aqueles que não têm certeza do que são, querem se identificar com alguma coisa que não seja humano, para se encontrar. Porque não conhecem a verdadeira identidade. E a verdadeira identidade de todos nós é de que somos filhos de Deus. É a primeira identidade. Se você for olhar naturalmente para seu bilhete de identificação, seja de que país for, lá vai ter escrito de onde você veio, quem é você hoje e aonde você está. Existe uma identidade que você deve apresentar em qualquer lugar que você vá, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para entrar num cinema. Você tem que provar quem é
Então o inimigo da nossa alma, ele quer trazer um distúrbio sobre o nosso pensamento, para que nós tenhamos dúvida da verdadeira essência que está dentro de nós. E aí o que acontece? Nunca se fica satisfeito, porque enquanto você não se encontra na verdadeira essência de quem você é, você vai continuar procurando. E qualquer pessoa pode causar confusão mental na mente de alguém que não sabe quem é. Mas quando você descobre que é filho de Deus e que a sua essência tem algo poderoso que ninguém pode tirar de dentro de você, é por isso que você vai viver uma ânsia, tentando descobrir o que você é, o que te dá contentamento. Às vezes a gente até acha que sabe quem somos, mas não temos contentamento em que fazemos, no que fazemos. O que é contentamento? É satisfação. É você estar contente com o que faz. Não é felicidade, é estabilidade. É você saber que veio para isso e vive isso, e que ninguém, a não ser o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, tem poder sobre a sua vida. E a palavra de Deus vai dizer que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Contentamento para mim e para você. O tema desse mês, dado pelo nosso pastor, que Deus deu para o nosso pastor e ele passou para nós, é que Deus vai arrancar dos nossos lábios risos, sorrisos, alegria. E a palavra de Deus também vai dizer que a alegria vem do Senhor, ok? Então eu quero falar sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São 4 amigos príncipes. A palavra em Daniel, a partir do versículo 3, diz assim: mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e nobreza, jovens sem imperfeições, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber, e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma, a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passaram por um período de treinamento que levaria 3 anos. E depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre eles estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significa Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é o meu socorro. Até aqui eu vou ler, depois eu posso até continuar. Então aqui nós vemos um país que foi cercado por um rei, levou todos aqueles que não morreram ao fio da espada para o seu reino, para ser escravo dele. Mas ele queria escravos, príncipes, escravos que não tinham perfeição,
que já viviam em palácios, filhos de reis. Você sabe que você é filho do rei? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O inimigo da nossa alma não procura qualquer pessoa. Ele procura os filhos do rei. E aí levam esses 4 amigos. E sabe que tem um tempo que o inimigo ele escolhe para limpar a mente da verdadeira identidade, para poder implantar dentro da mentalidade uma nova identidade, a identidade escravo. Só que ele não quer fazer com que essa pessoa entenda que está escrava. Ele quer que a pessoa pense assim: ah, eu sou inteligente, eu sou hábil para aprender qualquer coisa, eu vou servir no palácio, então eu não vou ser escravo que nem os outros que foram. E ele até prepara a melhor mesa, o melhor banquete, a melhor coisa, porque um príncipe e uma princesa, eles não estão acostumados com qualquer coisa. Você já viu como o povo de Deus é exigente? Nós somos exigentes. Nós gostamos de coisa boa. Nós não gostamos de qualquer coisa. Porque nós somos filhos daquele que criou todas as coisas. Ele é dono de tudo. Então o desejo de querer o melhor está dentro de nós. É uma essência, faz parte da nossa gente querer o melhor. Quando a gente não se sente bem com aquilo que está acontecendo, a gente sabe que não está certo. Tanto que vimos aqui testemunho do trabalho, desde o começo desse ano. Estamos tendo testemunho de pessoas, né, que procurava ler e que procurava trabalho, que se sentia escravizado, cansado. E o Senhor está trocando. O Senhor está trocando. O Senhor está trazendo, o Senhor está resgatando, o Senhor está restituindo. Aleluia. O Senhor está tirando aquilo que o inimigo da nossa alma, vamos denominar ele como Nabucodonosor, quer fazer que nós se sintamos enganados. Ah, eu tenho medo eu estou trabalhando, eu tenho medo de desejar algo melhor. Será que eu vou estar insatisfeito se eu querer algo melhor? Se for melhor para Deus, e a vontade de Deus é que você fique bem e feliz, é da vontade de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Cristo. É tão simples você sondar o seu coração e descobrir se você está querendo para se autodenominar ou para glorificar o nome de quem te deu. E aqui eles levam Daniel. Hoje o culto começou, depois do louvor, Deus estava se usando da pastora Rita para confirmar mais ainda essa palavra, que ela começou a falar o significado dos nomes de Jesus, de Deus. A palavra de Deus fala que Ele vai nos chamar pelo nome. Deus tem o seu nome escrito. E Ele tem todas as características que o seu nome representa para Ele. Aleluia. Não para o mundo. Glória a Deus. Não para o outro. Para Ele. Quando Ele te chama pelo seu nome, Ele te chama pelas qualidades que Ele te deu. E que nós precisamos saber. Então Daniel foi trocado o nome desses moços, ok? Queriam tirar a identidade deles, então trocaram o nome. Porque naquele tempo, e até hoje os judeus, eles dão muita importância, porque quando os filhos nascem, mediante a circunstância e a situação que a pessoa está vivendo, eles põem o nome nos filhos, né? E feliz daquele que tem pai
e mãe lá que temem ao Senhor, porque quando é um nome difícil assim que significa maldição, eles trocam, não deixam colocar. Daniel significa Deus é meu juiz. Mas quando ele chegou ali na Babilônia, foi dado o nome dele de Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Eles aqui já estavam falando, agora não é o Deus que você acredita que vai ser o seu juiz. Agora o Deus daqui dessa terra que nós te trouxemos que vai proteger sua vida. Qual é o Deus que você tem acreditado que vai proteger a sua vida? É o dinheiro? Mamon? É você ter o carro que você sonha? Que vai proteger a sua vida? Você vai encontrar a felicidade só depois que você vai ter tudo que você quer, que as pessoas olhem para você e vejam o que você tem? Então eu te digo sem medo de pecar, o inimigo quer trocar sua identidade, porque você não é o que você tem, é ao contrário. Você tem porque você é. Aleluia, glória a Não é porque Deus. você não pode ter. É que você tem que ser para ter. Entende? Não ser só se tiver. E aí falaram para Daniel. E sabe o que eu acho mais lindo no livro de Daniel? É que Ananias significa Deus é gracioso, ou Deus é misericordioso. E eles colocaram o nome de Sadraque, que significa amigo do rei. Falaram assim, agora você não vive mais pela misericórdia do seu Deus, você vai ser amigo do rei desse lugar. Quem são seus amigos? Os amigos que você anda, os amigos que você tem como estima. Ama o seu rei? O rei da sua vida? Ou você anda com alguém que você tem que amar o rei da vida deles? Isso é troca de identidade. Nós estamos falando de identidade. Amém? Então, Misael significa quem é como nosso Deus, ou aquele que se assemelha a Deus, ou seja, imagem e semelhança. E ele vai levado para lá. Chega lá, eles colocam o nome dele de Mesaque. Quem é como Deus Lua. Troca a identidade dele primeiro no nome, e depois delega o que eles podem comer. Chama as penás, que cuidava dos eunucos. Esse Aspenaz não era eunuco, mas ele é que cuidava dos eunucos. Eram os escravos que eles levavam do outro país, cortava o sexo do homem e ele passava a ser eunuco. Não poderia ter mais família, porque não geraria, não teria filhos, e ficariam realmente a vida toda para servir o rei daquele lugar, para não ter o perigo dele se envolver com nenhuma das concubinas do rei e várias coisas. Por que eu estou falando isso tudo? Oséias 6:4, o 4:6, está escrito que o meu povo padece por falta de conhecimento. Às vezes nós estamos no engano pensando que estamos certos. E tudo bem, porque a gente não sabe que está errado. Mas chega uma hora que Deus vem e nos desperta, abre os nossos olhos. E a palavra de Deus fala que Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Mas a partir do momento que nós ficamos sabendo, nós precisamos nos posicionar na verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. A verdade vai libertar a nossa vida, né? Azarias, Deus ajudou, ou Deus é a minha força.
ou a minha fortaleza vem de Deus? E eles colocaram o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Depois disso tudo, o rei fala: olha, tudo que é meu, começa a dar para eles. Já é uma forma deles saberem se portar no meu palácio, no lugar onde eu estou. Muda os hábitos, muda a forma de falar, muda a forma de vestir, de andar. Faz eles ficar igual o povo que está aqui. Faz eles ficar igual os babilônicos. Eles não vão lembrar que é israelita. Eles não vão lembrar que saiu de Judá. Eles não vão lembrar mais que são filhos dos reis. Eles vão se lembrar que agora eles têm que me servir. É isso que o inimigo quer. Mas tinha um rapaz lá. Esse rapaz chamava Daniel. Ele tinha 17 anos no máximo. Entre 16 e 17. E os pais dele eram servos de Deus. Criou ele no palácio. Ensinou os mandamentos e a palavra de Deus. E quando tudo aquilo aconteceu, ele chegou ali naquele lugar e falou: eu não vou me contaminar. Eu não vou deixar eles mudar meu nome. Eu não vou aceitar. Gente, eu acho tão lindo nesse livro, sabe o quê? Daniel é chamado de Daniel em todos os capítulos de Daniel. E ele teve uma resistência tão grande sobre a mudança de identidade dele, que o livro ganhou o nome dele. Ele foi fiel. Ele viveu em dois reinados. Ele foi para pai e filho, reinando como conselheiro. E aí, sabe o que acontece aqui? Toda vez que vai falar de Ananias, Azarias, a gente fala Sadraque, Mesaque e Abidnego. E isso me chamou a atenção. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu falei: por que sempre está Sadraque, Mesaque e Abidnego falando o que ele faz? Mesmo que eles estejam junto com Daniel, mesmo que eles estão fazendo as mesmas coisas e estão sendo abençoados também, através da vida de Daniel, e porque eles se posicionaram também. Mas Daniel, ele é chamado de Daniel, apesar que mais lá pra frente, se você ler todo o livro de Daniel, quando o filho do rei passa por uma situação muito difícil, e é escrito uma frase na parede com a mão de Deus, porque eles estão usando as coisas do templo para adorar outro Deus. Eles mandam chamar Daniel, que já está bem idoso. E sabe como é que eles mandam falar? Quando Daniel entra na sala: é você aquele cativo de Judá que está aqui? O inimigo, ele nunca vai te reconhecer como filho de Deus. Esquece. Ele sempre vai olhar para você e te ver como aquele que ele tenta escravizar. Ele vai olhar para você e vai ver como que ele quer que você seja, não como quem você é de verdade. Daniel ainda continuava o mesmo homem, temendo a Deus, tendo um espírito excelente, porque quando ele escolheu permanecer na identidade que Deus deu para ele, Deus, quando completou o tempo que ele estava aprendendo, e ele foi levado diante do rei, tinha 3 anos para ele ser treinado, tinha 3 anos para ele tentar mudar. Daniel, colocando os costumes, os jeitos, tudo ali. E quando ele é levado diante do rei, esse mesmo capítulo ou segundo vai falar que o rei não encontrou naquele lugar nenhum sábio,
porque eles consultavam os sábios naquele tempo. Nenhum profeta deles lá, que sabia mais do que Daniel. Achou eles, os 4 amigos, mais inteligente do que todos eles. Tudo que perguntava ele sabia responder. Essa é a sabedoria que vem do alto. Você pode estudar, saber tudo sobre o que está na terra, mas há algo que você recebe e você responde, nem você mesmo sabia que estava sabendo. Isso é revelação, é sabedoria de Deus. E isso acontece na vida de qualquer um de nós. Sabe? Vou dar um exemplo simples. Nem eu sabia que ia conseguir fazer isso. Você já pensou assim alguma vez? Nossa, gente, eu não sabia que eu ia dar tão certo. E saiu melhor do que eu achei que eu conseguia fazer. Pois é, eu te digo, não foi você mesmo não. Foi a sabedoria de Deus que veio sobre a sua vida e você fez melhor do que aquilo que você poderia fazer. Isso é sabedoria, não é inteligência. Inteligência é aquela capacitação que você adquiriu estudando. Intelectualidade, e que faz muito bem. É bom saber e aprender, porque o Espírito Santo vai te instruir a respeito do que você sabe. Amém? E aí o que acontece aqui? Quando chega a vez de Daniel, a palavra de Deus vai dizer que ele foi considerado 10 vezes mais do que qualquer outro. E por ele ter decidido não aceitar mudar a identidade, nem se contaminar com tudo que estava naquele lugar, ele recebeu um espírito excelente. Esse espírito excelente ajudava ele a discernir todas as coisas. Amém. Tudo que falava para esse homem, ele tinha resposta. Ele sabia. Você sabia que ele foi mais sábio que Salomão? Tanto que quando Deus dá exemplo na Bíblia, que nem se chegasse Daniel e intercedesse por alguém que estava em pecado naquela época, Deus ouviria. Ele poderia ter falado Salomão, né? Mas ele falou Daniel, sabe por quê? Porque não é só a sabedoria, é a fidelidade a quem nos deu a sabedoria que conta. Glória a Deus. Não importa o lugar que você vive, não importa o ambiente que você habita, não importa. Porque não é o que você tem, como nós falamos, que faz você ser quem você é. Você é. Quem você é? O Filho de Deus. Escolhido, chamado. E hoje o Senhor falava assim para mim. Eu olho para vocês, eu queria que vocês vissem a cara de vocês, olhem para mim, né? Aí eu olho assim para vocês, eu sinto assim um amor de Deus que me dá um temor dentro do meu coração e eu começo a tremer. Porque Deus, Ele tem tanto zelo pela identidade que Ele deu para cada um de nós. E Ele vela. A palavra de Deus fala que Ele vela para que não caia um tio da palavra dele. Irmã, então como é que eu vou saber quem sou eu em Cristo? Se você lê as Escrituras, você descobre. Se você lê a palavra de Deus, você descobre. Então, você precisa primeiramente assumir para você mesmo que você é filha de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí quando outra pessoa, outra circunstância, outra situação chegar para falar que você não é quem você é, você não vai entrar em transe. Você não vai ficar nervoso quando alguém falar assim, ai, vou pegar leve, né? Você tá gordo, você tá engordando por quê? Nós mulheres. E os homens, nossa, você tá ficando careca por quê? Né? O ser careca não é identidade, o ser gorda não é identidade da gente. Por que a gente vai se irritar se alguém te acha isso ou te acha aquilo? Esse não é você. Isso é o que eu vejo. O único que conhece a sua história é você e Deus. Ninguém conhece a sua história. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus vai dizer que quem conhece o
os pensamentos do próprio homem, senão o espírito do próprio. Então eu não conheço seus pensamentos. Deus pode me revelar o que você está vivendo, o que você está passando, está difícil, está isso, mas o que você pensa, da hora que você levanta até a hora que você deita, só o seu espírito sabe. O seu espírito, o espírito do homem. E ainda fala aqui, mas o Espírito de Deus, que conhece os pensamentos de Deus, ele tem o poder de saber os seus pensamentos. Aleluia. E trazer para você aquilo que está no coração de Deus a seu respeito. Glória a Deus. Então como que nós podemos adquirir isso? Pedindo, orando. Quem sou eu para o Senhor? Tem gente que tem tanta acusação na cabeça, de erros que comete, falhas. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas isso não muda a nossa identidade. Seu filho, quando erra, deixa de ser seu filho? Você fala assim, olha, agora não é mais meu filho. Não tem como. É seu filho, então você é filho de Deus. Aí você erra, aí fala assim, nem adianta orar, porque Deus nem vai te escutar. Qual é o pai que não escuta o filho? Qual é o pai que não escuta o filho? Mas o inimigo quer que nós acreditemos que Deus não vai nos ouvir, para que nós não vamos falar com Ele. E aí o primeiro que o inimigo faz a gente desprezar é aquele que tudo vê. Deus te vê. Dormindo, acordado, trabalhando, fazendo o que você quiser. Gente, eu era religiosa. Eu achava que eu precisava de uma postura para estar na presença de Deus. Porque eu nasci, meus pais eram assim, né? De outra denominação. E eu achava que tinha que estar daquele jeito para ir à presença de Deus. E com o passar do tempo, Deus foi tirando a religiosidade, foi me mostrando que Ele me via na escola, me via na rua, me via em tudo quanto é lado. Eu comecei a ver a mão de Deus me guardando. E eu comecei a falar assim, gente, meu Deus, Deus é bom demais para mim. Deus é bom demais. Aí, quando eu casei, eu falava assim pro meu esposo, vamos orar. Aí eu vinha sem camisa. Aí eu falei assim, menino, vai pôr uma camisa para orar. Ele falou, você acha que quando eu estou tomando banho, Deus não me vê, não? Deus me vê quando eu estou tomando banho. Quando eu estou deitado, quando eu estou andando. Aí eu falei assim, é mesmo, gente, eu tenho que parar com isso. E hoje eu falo isso para você, para com isso. Não pensa que quando você está na escola, Deus não está te vendo, não, viu? Porque quem pensa assim, tem duas vidas. Duas identidades, é bipolar, é crente bipolar. Quando eu vou para a presença de Deus, eu tenho uma postura. Quando eu saio dela, ninguém está me vendo. E o inimigo aproveita. Pois fique sabendo que Deus te vê. Aleluia! Glória a Deus. E Ele não te ama menos. O amor de Deus não muda. Nós mudamos. Se a gente estiver bem humorado, a gente abraça todo mundo, dá beijinho e fala que é bonito. Mas se a gente estiver mal humorado, né? A gente fala assim, nossa, aquela irmã tá estranha. A gente tá esquisita e acha que todo mundo tá, né? Porque nós somos um espelho. Então quando nós olhamos para alguém e fala assim, pegar, né, a pastora Rita, que ela é fácil, ela tem que perdoar que ela é a pastora Rita. Nossa, você viu, pastora Rita, muito esquisita. Passou aqui por mim agora, fez de conta que nem me viu, né? A gente não sabe por que ela passou correndo rápido. Ou se ela realmente não está com vontade, queria que alguém fosse até ela cumprimentar. Todos nós queremos que alguém venha até nós, mas a gente fica esperando todo mundo vir na gente. Já viu isso? Só eu? Só eu, gente? Jesus, me ajuda, vocês precisam orar por mim. Porque eu quero. Quem não quer ser lembrado? Quem não quer ser visto? Quem não quer? Não é pecado. Não é pecado. Nós somos amados e a gente tem essa necessidade de ser amado porque Deus, o seu Pai, é amor. Aleluia! Seu Pai é amor. Eu falo assim, gente, eu sou carente. Eu falo, normal. Não mistifica pra mim, não. Normal ser carente. Se você não está se sentindo toda hora amado, você vai sentir carência. Estou falando rejeição, estou falando de carência, gente.
Por que você vai ter carência? Porque você é filho do Deus que é amor. Glória a Deus. Você sente amor o tempo todo, você quer ser amado o tempo todo. Deus é amor. E Ele ainda é fiel. A palavra dele fala assim, ó, que se nós sermos infiel, e nós somos, viu? Se a gente ser infiel, Ele permanece fiel. Amém. Então quando você errar, arrependa logo, pede perdão. Ele já está, o sangue já foi derramado para perdoar. Você só precisa pedir perdão. Irmã, mas e quando eu não sinto? Olha, não é sentimento. É princípios. É lei. Irmão, tem que pagar a conta de luz? Tem. Se você não pagar, ela corta. Tem que pagar, a gente tem que pagar, senão você vai ser despejado. Irmã, eu tenho que perdoar? Tem, senão você vai ficar ofendido. A ofensa é uma isca. Sabe, nesse livro aí que a gente estuda, eu dou esse discipulado todo ano. Tem irmã que já está lá na 3ª vez. Eu mais ainda, né? Que sou eu que dou, eu que faço todo ano primeiro. Sabe o que fala lá, gente? Que me pegou a primeira vez que eu li. Quando você é ofendido, alguém veio e te ofendeu, não quer dizer que você tem o direito de continuar ofendido. Porque quem te ofendeu é a respeito dele, não de você. Então você não precisa ficar ofendido porque te ofenderam. Você perdoa logo. Aleluia. Libera. Irmã, aí é a sequência, faz o discipulado. Mas é assim. Te ofendeu? Tá doendo? Quando você está com dor de cabeça, você faz o quê? Quando você está sentindo uma dor, você faz o quê? Se te magoaram, você faz o quê? Perdoa. Libera. Se liberta. Mas e se a pessoa não pediu? Ele é que está preso, preso lá nas iscas que ele tem para jogar nos outros. Mas você não precisa receber. Você pode ouvir, mas se descer, na hora você tira. Senhor, tira isso do meu coração agora. Porque eu sei que eu não sou isso, porque eu sei que isso não diz a respeito de mim. E é tão automático assim, que nem eu estou falando. Quando você aprende isso, você começa a ter contentamento. E começa o quê? Melhor, ter paz com todos. Ninguém mais vai te ofender. Não é que eles não vão querer te ofender. Eles não vão conseguir ofender você. Você fica blindado. Amém? Amém. Então a sua identidade tem que ser perdoadora também. Você tem que saber que você é filho de um Deus que te perdoou quando você não merecia ser perdoado. É uma identidade. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, nenhum de nós tinha pedido perdão. Ele morreu antes da gente pedir perdão para ele. E ele derramou o sangue dele todinho para ficar ali esperando. Quando a gente se arrepender, ele jogar o sangue em cima da gente e a gente ser perdoado. Então, se há algo em seu coração hoje que você quer ser perdoado, você perdoe. Você hoje tem o alvará para se liberar. Deus te dá um alvará hoje para você se liberar dessa ofensa, dessa mágoa, dessa raiz de amargura, dessas palavras que disseram e que não é verdade, mas dói tanto. Se não é verdade, por que está doendo? Porque é ofensa, é uma isca. O peixe, ele só é pego porque tem lá antes era minhoca, mas agora está muito chique. Agora é um peixinho mesmo, para enganar o outro peixe. O negócio vai evoluindo. É um peixinho de verdade. O peixão vê o peixinho, vem pegar o peixinho e morre. O inimigo, aqui, ó, eles via Daniel, os príncipes, e falaram, não vai dar para fazer eles escravos lá nos tijolos. Leva eles para o palácio. Eles vão ser escravizados naquilo que eles pensam que é a identidade deles. Porque eles são príncipes. O lugar de príncipe é no castelo, palácio. Obrigada. No palácio. E aí o que o Nabucodonosor fez? Levou eles para o palácio. Então tenha atenção. Nem tudo que está aparecendo que é de verdade. Mas você é filho de Deus, do Deus Altíssimo. Aleluia. Essa é a tua verdadeira identidade. Glória lá em Cantares,
vou passar para a gente. Olha, em Cantares 6. Eu gostaria que o irmão colocasse aqui, porque eu quero que vocês declarem essa palavra. Cantares, eu vou ler na tradução King James, o irmão põe aqui para todos ler juntamente a mesma tradução. Cantares 2, 3. Depois, se vocês quiserem, pode ler tudo. Cantares fala sobre a noiva e o noivo, de um relacionamento muito poderoso, que une. Amém? E aqui fala assim, como que fala? Como? Não. É 2, 3. Cantares 6, versículo 2. Cantares 6, irmão, isso. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados pelas especiarias, para descansar e colher lírios. 3. Versículo 3. Eu pertenço ao meu amado e meu amado é meu. Ele descansa satisfeito entre os lírios. Grava esses 2 versículos na sua vida. Guarda. O meu amado desceu ao meu jardim. O seu jardim é sua casa, sua vida. Quando Deus criou Adão, Ele fez um jardim do Éden. A primeira casa que Deus deu para o casal era um jardim. Tinha tudo nesse jardim. E Deus tem tudo para você. Ele vai descer na sua vida e lá Ele vai sentir o cheiro que está nela. Qual o cheiro que está na sua vida? Ele vai descer e cheirar a sua vida. Perfumado pelas especiarias. As especiarias é perfume mesmo. Você tem que ter o cheiro de Jesus na sua vida. Ele desce para a guerra. Desce para descansar entre os lírios. Você é um lírio, você é perfumado. E aí, está falando, eu pertenço ao meu amado. Quem é o seu amado? E ele é seu. Não é só você que é dele, ele também é seu. Amém. Ele descansa satisfeito entre os lírios. Deus descansa. Jesus precisa descansar em você. Só assim nós vamos ter a paz que excede todo entendimento. Amém? O barco estava lá no mar, o mar revolto, o barco entrando água, os discípulos tudo desesperados tirando a água do barco e Jesus dormindo lá embaixo. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim, não te importa que morramos? Você já viu quando você está agitada? Tem uma pessoa lá que parece que nem está no mesmo lugar que você? Você não está vendo isso? Você não está vendo? Você não está ligando que o negócio está acabando, o negócio está isso, está aquilo, né? E a pessoa está lá. Eu peço esse dom aí para Deus. Jesus sobe e fala assim para o mar. Não tirou a água do barco, porque ele estava no barco. O povo estava tudo agitado. Ele só chega lá e fala para o mar assim, acalma-te. Não era o que vinha de fora que acalmava o mar. Era o que estava dentro de Jesus. E se os discípulos tivessem entendido aquela tempestade, eles saberiam que eles estavam com alguém que tinha paz para dar para quem estava com ele. Se Jesus está em você, você tem o direito dessa paz que excede qualquer circunstância que você estiver vivendo com dificuldade. Isso não é para te agradar e fazer você ter esperança. É uma verdade que se você crê é verdade, se você não crê é verdade do mesmo jeito. Agora, se você quer continuar na tribulação, tirando as águas, desesperado, mesmo sabendo que Jesus está na sua vida, é uma opção. Mas uma coisa eu te garanto. Se você tem certeza que Jesus está com você, você pode tomar posse dessa identidade hoje. E começar a entender que Deus trará para a sua vida tudo
que a presença dele significa. Aleluia, glória a Deus. Graça, poder, riqueza. Porque Deus não fez a você e falou assim, agora eu vou criar algumas coisas para te dar. Não. Deus criou tudo e depois fez você. Já existe. Nós precisamos é chegar nesse lugar. E quem pode levar? Jesus. Aleluia. Última oração sacerdotal, ele orou lá em João 17. Você pode orar na sua casa, porque ele orou para mim e para você. Ele fala assim, Pai, eu peço que eles sejam um só comigo, como eu sou um só contigo. Para que tudo que eles pedirem, o Senhor faça. Porque Deus fazia tudo que Jesus pedia. E Jesus morreu para o Espírito dele subir aos céus e interceder por nós, para nós pedir o que precisar e quiser e ser feito. Aleluia, glória a Deus. Irmã, eu não tenho essa fé, isso não é fé, isso é realidade. Jesus é seu intercessor e ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Amém. E o inimigo não vai continuar trocando a sua identidade. Eu tenho certeza, porque eu ia pregar outra palavra. Eu ia pregar outra palavra que não tem nada a ver com isso. E o Senhor me deu essa palavra aqui. Confirmou. E ainda me deu uma revelação. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu via um óleo muito quente. 2 bifes empanados inteiros. Para fritando naquele óleo. E tinha um terceiro que eu tinha que colocar dentro desse óleo para fritar também. Só que quando colocava no óleo, ele se partia todinho, quebrava todinho. E eu ficava tentando não deixar queimar os pedaços que ficou menor, e eu ficava virando, e eu pegava uma vasilha e tentava tirar, e queria que aquele que estava todo quebrado, eu acelerei, meu Deus, todo quebrado, não queimasse. E eu falei assim, que estranho. Aí eu falei assim, pastor, eu tenho 2 palavras. Eu estava assim, preocupada, né? Agora eu estou com dúvida, qual que eu vou? Aí eu fui, quando eu ajoelhei, Deus me deu discernimento. O Senhor falou assim, identidade. Tem pessoas que pensam que está inteiro e está até preparado para ser jogado no óleo. Mas tem outros que pensam que está bom, mas está todo quebrado. Mas existe um óleo de unção, não um óleo que queima. Aí eu entendi por que não queimava. Eu entendia por que aquele bife não queimava naquele óleo tão quente. E o Senhor falava assim para mim, hoje os que estão inteiros não queimarão e os que estão quebrados serão religados. Aleluia! Não queimarão. Não permanecerão quebrados. Porque você é inteiro em Cristo. Deus não deixará o seu coração despedaçado. Você não é o que o homem diz que você é. Glória a Deus, aleluia. Irmão, mas eu pequei. Eu estou fazendo tudo errado porque eu já não tenho mais expectativa de melhora. A sua expectativa não pode estar em você. Está no seu Pai, que te deu a sua identidade. Ele escolheu você para gerar no ventre da sua mãe. Foi Deus que escolheu sua mãe, não foi você não. Aleluia! Ele escolheu sua mãe. Glória a E Deus. você tem que respeitar e honrar sua mãe. Porque ela não te abortou e você está aqui hoje. Ela não te abortou, ela só tinha a obrigação de te gerar. Ela não tinha que ser a mãe que você queria ter. Ela não tinha que ser, eu queria que a minha mãe fosse diferente. Você queria, mas Deus quis te dar que Ele te deu. E daí? Ele é o pai, Ele escolhe a mãe, ok? E Ele criou você no ventre da sua mãe. Ele já sabia a cor que você ia ter, o tamanho que você ia ter. Ele sabia tudo a seu respeito. Amém. Ele sabia que você ia querer ser outra pessoa, diferente do que é, ter outra família. Paranamassou de Caxiaçou. Mas Ele te deu a família que Ele quis te dar. Ele te deu. A mãe foi Ele que te deu. Você perdoe sua mãe. Peça perdão para ela por ser desobediente.
ser rebelde, ter temado. Peça perdão. Dei, raço. Sua mãe não tem que fazer tudo que você gosta. Pede perdão pelas rebeldias. Deus não mandou você nem amar seus pais, mandou você honrar. Honrar, honra não tem nada a ver com amor. É lei. A identidade está ligada nisso. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles conseguiram continuar com a mesma identidade. Porque a identidade deles tinha dado pelo pai, o rei, lá de Judá. Você pode tentar tirar a sua ADN de você, você não vai conseguir. Vai continuar, você tem que honrar, ok? Ah, e os seus filhos também não é seu, não. Glória a Deus. Não. Você escolheu os seus filhos, o dia que você engravidou, você pode até ter daquela impressão, que nós mulheres cheias das impressões, e às vezes até dá certo, né, as impressões da gente. Você pode ter tido a impressão que ficou grávida, mas certeza você não tem. Você só tem certeza quando vai fazer o exame e dá positivo. Você não soube o dia que você engravidou. Você vai ver, às vezes tem 15, tem 3 meses, 2 meses, não é? Mesmo planejando, mesmo que você não sabe. Sabe por quê? Os seus filhos são herança do Senhor. Do Senhor. É por isso que é Ele que guarda. Você entregue seu filho para Deus, que Ele vai cuidar. Aleluia. Fala, Senhor, eu quero colocar no seu altar. Ele é seu. Foi o Senhor que confiou a mim, só me ajuda. Me ajuda a cuidar. Pegue a sua identidade. A sua verdadeira identidade. Você é amado. Você é do seu amado e seu amado é seu. Ele desce no jardim para sentir o cheiro do lírio que está na sua vida. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Coloque a mão no seu coração. Pode ficar de pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração de arrependimento? Eu faço essa oração todo dia. Nós temos que ter, lá em 2 Crônica. 2 Crônica. Pode pôr, irmão, vou orar. 7:14. Você é de Deus, ok? Nunca esqueça que você é de Deus. Não deixe o inimigo falar que você não é de Deus. Olha aqui o que fala em 2 Crônica. E se o meu povo, quem é o povo de Deus? Aleluia, amém. Que se chama pelo meu nome. Quando você ora, você chama o nome de quem? Se humilhar, se arrependa. Aleluia. Orar, fala com Deus. Buscar, é o que nós estamos fazendo aqui, buscando a nossa identidade em Cristo. Amém? Buscar a face. E se afastar dos seus maus caminhos. Eu não sinto que Deus está na minha vida. Dos céus eu o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e os seus erros. E curarei a sua terra. Esse é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Pai, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho, que nos ama, ao ponto de ter dado o seu Filho único, que era santo. Ele veio e se desfez da glória, se fez como nós, para sentir a nossa dor, para entender como é difícil chegar como humano. Mas quando Ele morreu, Ele nos deu a capacidade de desfazer da nossa carnalidade, porque Ele venceu a carne. Você também pode. Amém. Eu posso. Nós podemos vencer a nossa carne, que milita junto com a nossa alma contra o Espírito, a vontade de Deus. Você tem esse poder dentro de você, e o nome dele é livre-arbítrio. Glória a Deus, aleluia. Você é que escolhe. Parece uma palavra dura, mas é uma palavra de amor. É uma palavra de resgate, de reconhecimento de quem é você. Porque o inimigo quer que nós tenhamos dúvida de quem somos. Põe a mão no seu coração. Você vai repetir a oração comigo, amém? Porque a palavra de Deus diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Eu tenho muita fé no sim e no amém.
Só Deus tem o sim e o amém nele mesmo. Mas nós, por isso que é sempre dois, para ser um. Marido e mulher é um só quando estão em Cristo. Os dois, Deus olha, vê os dois como um só. Irmã, lá em casa não é assim não. Meu marido não busca, só eu que busco. A mulher santa santifica o marido, ok? Ore por ele, que Deus vai colocar ele no lugar que ele tem que estar, junto com você e você com ele. É Deus que faz, não somos nós. Nós não conseguimos, irmão. E é o marido muitas vezes que vai buscar também pela mulher. E tem um poder muito grande quando o esposo entende que ele tem uma autoridade delegada por Deus para proteger a casa dele. Quando o homem entende isso, gente, não tem sentimento de orfandade na casa dele mais. Não tem mulher insegura mais na casa dele. Porque ele recebe um poder tão grande de proteção que Deus dá para ele, porque Deus confia demais no homem. Deus fez um homem para se relacionar com ele todo dia. E o homem tinha Deus e ficava procurando mais alguma coisa. E Deus fez a mulher para fazer companhia, porque o homem não conseguia ficar sem mulher, não. Deus fez para ele ter uma companhia. Deus vinha ter com ele antes de ter a mulher. A mulher para ser a disjuntora, o homem para cobrir a casa dele de autoridade. Levantem a cabeça, irmãos. Vocês têm poder e autoridade sobre a esposa, sobre a casa. Ousadia para decidir por elas quando elas não conseguirem. Não deixa sua mulher ter que decidir o que você precisa decidir. Você é o homem. Tome o seu lugar de ousadia na sua casa. E o espírito de Jezabel vai embora de lá. Viu? Porque Deus fala lá em Gênesis que a mulher ia ter que se submeter à vontade do esposo. Desde o princípio. Mas não é porque ela é menos. É porque ela veio para ser a sua joia. Sabe como cuida de uma joia? Vocês sabem, vocês estão comprando anel de noivado, vocês devem saber o que é joia, né? É desse jeito que é para cuidar da esposa. Quem não vai querer se submeter a um homem que cuida? Meu Deus do céu, tem mulher que gosta de carregar peso, sacola. Eu não, eu gosto que meu marido carrega para mim, eu me sinto cuidada. Não porque eu acho que ele é de carga, não, eu me sinto cuidada. A mulher gosta de se sentir cuidada. Não fica pensando que ela é forte, não, que ela tá doidinha que você faz as coisas para ela. Viu? E a mulher assim vai honrar o marido, vai respeitar. Irmão, por que isso tem a ver com identidade? Tem. É a identidade do casal, que representa a família, a casa e os filhos. O filho fica olhando como é que o pai trata a mãe, como é que a mãe trata o pai, para ter expectativa num casamento no futuro. Ele vai repetir. Amém? Pai, em nome de Jesus, pode repetir, por favor. Pai, em nome de Jesus, na tua presença nesta manhã, eu recebo essa palavra no meu coração. E quero pedir ao Senhor, não permita que o inimigo da minha alma troque a minha identidade. Eu quero ter a convicção no meu coração de quem eu sou de verdade. E a tua palavra me diz que eu sou filho, que eu sou filha. E que o Senhor me ama. Então eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos contra a minha verdadeira identidade. Eu pequei contra ti, somente contra ti. No dia que eu não estive satisfeito comigo mesmo. Eu sou o que o Senhor queria que eu fosse. Derrama sobre mim. Um contentamento. Com a minha verdadeira identidade. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. E não é com uma caneta de tinta da terra. É com uma caneta de ouro. E que a tinta é o sangue de Cristo. Por isso, Senhor meu Deus,
me ajuda me ajuda a representar a representar quem eu sou quem eu sou. e assim Teu nome ser propagado na terra. ser propagado na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu coloco a vida dos meus filhos Coloca a vida dos meus que o filhos Senhor confiou a mim. que o Senhor confiou a mim. E já te peço a verdadeira identidade Já sobre te cada peço um a deles. verdadeira identidade sobre cada um deles. Eu quero liberar nesta hora Quero liberar nesta hora o perdão o perdão para os meus pais. para os meus pais. Que um dia Que um dia eu achei eu que achei eles não me amavam, que eles não me amavam, que eles me trataram mal. que eles me trataram mal. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Eu libero hoje Libero hoje perdão do meu coração perdão do meu para coração minha mãe, para minha para o mãe, meu pai, meu pai, por todos aqueles que tinham autoridade sobre a minha vida. todos aqueles que tinham autoridade Te sobre peço a minha perdão vida. também Te peço perdão também pela rebeldia pela rebeldia que um dia eu fui. que um dia eu fui. E te agradeço E te agradeço porque o Senhor me chamou que o Senhor me chamou dessa falsa identidade dessa falsa e identidade me trouxe para a verdadeira. me trouxe para a verdadeira. Por isso hoje eu declaro: Por isso hoje eu eu declaro, sou do meu amado. eu sou do meu amado. Fala com força, irmãos. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Meu amado é meu. E ele descerá E ele descerá na minha vida, na minha vida, na minha casa. na minha casa. E ele encontrará E ele encontrará a especiaria a que especiaria ele procura que ele procura para permanecer, para permanecer, para que eu tenha para que eu tenha o cheiro o cheiro de Jesus de Jesus por onde eu andar. por onde eu andar. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus.